Era uma vez um gaúcho bacharel em Direito que não queria atuar na profissão. Aí, pensando em alternativas, ele decidiu fazer um curso de teatro, já que gostava muito de artes e lá no fundo desejava mudar de lado, deixar de ser um espectador para ganhar os palcos da maneira que fosse. O curso trouxe ele para o Rio de Janeiro, onde fez faculdade de artes cênicas e iniciou uma carreira intensa no ramo da cultura. Eu estou falando de Gustavo Nunes, diretor e produtor cultural, o nosso convidado de hoje do Câmara Rio Entrevista. Nós vamos descobrir algumas facetas artísticas do Gustavo nesse bate-papo. Uma delas é valorizar novos talentos através de um projeto social inspirador, que você vai conhecer agora. Em cena, a diversidade. Eu me senti bem feliz por esse projeto estar abraçando tantas pessoas, tá com uma diversidade muito grande. Eu, como uma pessoa não binária, eu sendo transmasculino não binário, me senti muito feliz em fazer parte desse projeto. No palco, 18 personagens que contam histórias da vida real. É muito lindo a gente saber que participou de um projeto e esse projeto está tendo vida. Isso é maravilhoso. A peça de teatro dá oportunidade a novos profissionais nas áreas de dramaturgia, atuação e música. A iniciativa faz parte do projeto de inclusão social O Talento Não Tem Limites. A ideia é revelar artistas e transformar o processo de aprendizado em espetáculo teatral e websérie. O projeto é inédito na cidade. Tudo foi idealizado pelo produtor cultural Gustavo Nunes. A gente fez a audição para selecionar 18 integrantes, 6 de cada área. 6 da área de dramaturgia, 6 da área de atuação e 6 da área de música. Então a gente, nesse tempo de projeto, a gente está proporcionando que eles tenham oficinas, workshops com grandes profissionais do mercado. E para poder encenar aqui, eles tiveram lições básicas de tudo. Tanto de dramaturgia, quanto de música, quanto de interpretação. Mais de 400 candidatos se inscreveram para participar do projeto, mas somente 18 foram escolhidos. Todos receberam uma ajuda de custo. Cada artista pôde escolher uma área de atuação para se aperfeiçoar. Eu trabalho muito com a área de fantasia. Eu entro com os universos lúdicos porque eu acho que o mundo precisa de um pouco de um toque mágico, né? Precisa resgatar a magia, aquela nostalgia que a gente tinha nos anos 80. Eu tenho 25 anos, né? Nem vivi nessa época, mas eu acho que falta um pouco do mágico ainda no mundo. Então eu acho que é algo que eu busquei trazer para cá. Eu já trabalho com música e aí eu vim para poder ganhar mais força, me aperfeiçoar e aprender com essa moçada toda. Profissionais já consagrados da dramaturgia participaram do projeto. É muito rico, né? Você reunir pessoas tão diversas, uma proposta de contar e de mostrar o talento já é uma coisa muito fascinante. E eles, cada um num mundo, cada um num lugar, cada um numa proposta de fazer e de acontecer. Então isso para mim é muito bacana, é muito estimulante. Foi bom esse desafio para mim também, enquanto profissional, sabe? Que tive que ir filtrando primeiro as ideias dele, que eram muitas ideias. Muitas ideias e muitas ideias muito loucas, porque é uma história de realismo fantástico. Então eu fui filtrando e organizando, né? Traçando um caminho para essa história. E foi um desafio que eu gostei bastante. Gustavo, que bom ter você hoje no Câmara Rio Entrevista. Opa, o prazer é meu. E que bacana esses encontros que o projeto proporciona. Atores iniciantes com outros mais experientes, amadores, profissionais. Sim. O Talento Não Tem Limites, na verdade, ele teve um início lá na pandemia, online. E agora a gente conseguiu fazer ele ao vivo, com as pessoas, como a gente gostaria desde o início. E sempre a ideia foi de mesclar iniciantes, né, porque é o talento, então a gente está proporcionando oportunidade para talentos com nomes já consagrados. Então, acredito que essa mistura, né, de profissionais já consagrados no mercado, com gente que está estreando, mas que a gente consegue ver um talento que tem que ser lapidado, eu acho que ele consegue dar uma real oportunidade para essas pessoas. Né? Porque se você no seu currículo, né, não consegue ter acesso a alguns nomes que são abertura de portas no mercado, fica mais difícil. Então, a gente, de uma maneira, tenta
colocar esses estreantes, digamos assim, né? Não que sejam novos, né? Porque a gente tem estreantes também com mais idade, mas assim a gente já dá uma certa colocação para eles em termos de experiência. Isso que eu achei bacana também é a diferença de perfis. Vocês chamaram diferentes idades, diferentes gêneros, raças, mesclaram ali, né? O projeto, a base dele também considerava isso, né? Porque para a gente dar uma acessibilidade grande, a gente tem que contemplar nessas pessoas. E como assim, os projetos que eu realizo, sempre o nome é muito chave para tudo. Porque aqui a gente tem o talento, não tem limites. Então você imagina, se eu vou colocar uma faixa de público, enfim, que fosse muito limitada. Se não tem limites, não tem limite mesmo. O único limite que teve foi 18 anos, né, que é uma idade, enfim, para poder se começar profissionalmente, né, no caso aqui que a gente elegeu. Então a gente quis mesclar idades variadas, indo de 18 até 70 anos. Questão de gênero, a gente abarcou todos os gêneros possíveis. Questão racial, questão de diversidade sexual, a gente quis realmente que essa mescla desse o tom do projeto, porque a diversidade é que deixa o projeto mais interessante. Como a gente estava criando texto, criando músicas, né, e partindo para a atuação, imagina assim, a explosão que ia dar isso, né, de gente tão diferente colocadas num mesmo workshop. Então eu acho que assim, agora já vendo o que aconteceu, realmente funcionou, foi um acerto ter feito isso. E olhando para a arte não tem limites, não é? Aliás, Exatamente. foi isso que te atraiu para esse segmento, que fez você deixar a toga? Olha, eu estava bem próximo da toga, porque eu trabalhava no Tribunal de Justiça, né? Quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu trabalhava no tribunal e tinha uma carreira estável, né? Então tudo certinho, mas eu sabia que tinha alguma coisa me puxando para um outro lado, que não era o direito. Família inteira já no direito, olha, eu tenho que sair um pouquinho da curva, vamos para um outro lado. E aí sim, a arte expande muito os horizontes, né? Porque o direito é o contrário, o direito vive da norma, o direito está sempre atrasado em relação à sociedade. E é assim, né? Primeiro a sociedade evolui, depois a norma chega. Então aqui no caso da arte é ao contrário, a arte está sempre na frente, sempre a vanguarda vem com a arte. Então tinha alguma coisa lá que eu não sabia explicar, mas ela foi vindo no caminho, sabe? Foi surgindo e eu fui vindo para esse caminho da arte. Você foi ousado, você é um profissional ousado, né? Pensando na Turbilhão de Ideias, a sua produtora, que já vai para 15 anos, né? Completou 15 anos em 2023. Ela é um sucesso. Com ela já produziu espetáculos em todos os estados do país, também na Europa. A que você atribui isso? Você lá em 2008, há 15 anos, você já se via um produtor cultural? Vou te falar que assim, a produção cultural nunca esteve no meu escopo, porque eu larguei a carreira jurídica. No primeiro momento eu fiz faculdade de artes cênicas, então naturalmente para me tornar um ator, né, ou diretor, enfim, é o caminho natural. Mas o que acontece, quando eu fiz uma peça de formatura, que foi o Nelson Rodrigues, além de atuar, eu fiz a produção. E assim, fiz produção porque não tinha ninguém para fazer. O que é isso? Não sabia nem o que era direito de produção. E aí fui fazendo, e aquela peça que era para durar 2 finais de semana, durou 4 meses. E além dos 4 meses, a gente acabou fazendo um livro da peça, que já que eram 60 anos de Nelson Rodrigues, eu pensei, por que a gente não faz também um livro, já que a gente está reunindo tanta gente bacana? Acabei ligando para Deus e o mundo para resumir. Vi e pelas pessoas também me falavam que eu tinha um talento para produzir. Mas foi assim, tudo na prática, vai fazendo, entende? E tinha esse tino, assim, realmente tinha esse talento de fazer a produção, que é pensar no todo. Eu acho que a produção, assim, quando fala de Turbilhão de Ideias, até esse nome tem muito a ver com isso. É muito forte, é. É um nome forte, mas ele é turbilhão porque ele acaba envolvendo muita coisa no turbilhão, né? E assim, a produtora que a gente tem também abarca muita coisa, porque a gente não faz só teatro, a gente faz teatro musical, já produziu livro, a gente está fazendo cinema, a gente tem exposição esse ano, tem uma exposição linda que vem pela frente, enfim, a gente tem feito muita coisa. Websérie, projetos sociais, enfim, ela é bem abrangente. Então, eu acho que realmente
faz parte desse nome e dessa ideia de expansão, porque turbilhão também tem uma expansão, né? E tem outro detalhe também nessa carreira jurídica lá de trás, que assim, antes de advogado eu queria ser diplomata, então sempre foi o caminho. E quando surgiu a oportunidade de fazer projeto fora do Brasil, foi com a Embaixada do Brasil em Londres, que é onde tudo começou. A gente fez o projeto Nelson Rodrigues, lá no festival. A gente publicou um livro com 7 peças do Nelson, lá em Londres. Fizemos Portinari, que retratou os Rodrigues também. Enfim, a gente teve montagem, mostras de cinema. Acabamos ganhando o prêmio de melhor projeto cultural em Londres naquele ano. Mas assim, tem um link com a Embaixada. Então a Embaixada já estava lá também, né? Essa vontade de ser um diplomata. Quando surgiu a oportunidade, vamos fazer a Embaixada do Brasil, chegou aí a oportunidade. É agora. E a gente já fez muitas outras embaixadas. Além de Londres, já foram umas 6. Dublin, Portugal também? Portugal foi um outro projeto, mas a gente fez Dublin, a gente fez aqui na Argentina, teve Bogotá. A gente apresentou também no Peru, que foi o documentário da Betânia. Enfim, a carreira internacional está surgindo aí, se fortificando, digamos assim, mais. Bacana. Fortalecendo. E pensando na Turbilhão nos palcos, né? A produção da Turbilhão, de ideias para os palcos, tem os musicais que marcam muito também o trabalho dessa produtora. Sim. Um dos sucessos, né? O primeiro você me disse foi História de Nós Dois, né? Sim, sim. Mas de musicais, Cássia Eller. Cássia Eller. Né? E esses dois ficaram bastante tempo em cartaz, né? Muito. Esses dois espetáculos. Sim. Fora de musicais, né, que foi a História de Nós Dois, é uma história romântica. A gente estreou em 2009 e ficamos até o ano passado. Praticamente todo ano sendo encenado, né? A gente teve uma marca assim, quase de 1 milhão de espectadores, 850 mil espectadores. Isso para o teatro é um recorde, é muito grande. E com Cássia, aí a gente entrou no mercado de musicais, né? E a gente conseguiu fazer com ele todas as capitais do Brasil. Eu acho que, pelo que eu sei, esse é um dos únicos que fez, se não o único que tenha feito na modernidade agora, né? Todas as capitais, sem nenhuma exceção. Além disso, a gente fez várias vezes, várias capitais, cidades do interior, enfim, é um projeto que às vezes a gente pensa em, está na hora de tirar de cartaz, mas não tem jeito, porque o público pede, agora no que vem a gente vai completar 10 anos, então como não comemorar 10 anos de um projeto como esse? Então assim, não tem como tirar de cartaz. Porque o musical ele tem muito da empatia do público com aquele artista, não é? E você também, isso afeta também a própria escolha de uma produção, não é? Com certeza. Eu era muito fã da Cássia e até na época que eu fui procurar a família, né, porque a gente faz sempre com os direitos, enfim, com a família ou com o representante, eu fui atrás da Eugênia, né, que representava o espólio da Cássia, e era um momento que eles estavam assim, não estavam muito abertos a trabalhar a Cássia, enfim, estavam querendo ficar quietinhos. Mas aí, enfim, eu convenci, olha, vamos lá, acho que é bacana a gente mostrar o legado da Cássia, né, o quanto da nova geração não conhece. Então eu fui colocando elementos, né, importantes para que eles aprovassem o projeto, mas sempre teve uma preocupação de ser fiel ao que a Cássia foi. Né? Não poderia ser um musical estilo Broadway, sabe, com cenários subindo e descendo, não tinha nada a ver com a Cássia. A Cássia sempre foi uma pessoa muito simples e muito intensa. Então a gente, no musical, a gente buscou essa intensidade com a simplicidade. E para ser fiel ao que ela representava, que é o que a gente tem de retorno, que é a coisa mais importante de tudo, vocês conseguiram fazer um musical que realmente representa a Cássia. Né? Eu nunca ouvi alguém falar, olha, pode até ter dito, olha, não gostei tanto, mas assim, falta de representatividade do que a Cássia foi, nunca existiu. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem tentar agora, tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. A gente vai para um breve intervalo. Câmara Rio Entrevista volta já. Câmara Rio Entrevista de volta. Hoje eu converso com o diretor e produtor cultural Gustavo Nunes. Pensa em alguém que já vai começar 2024 com vários projetos encaminhados ou até concluídos.
É muita coisa, né? Quer passar um pouco desse calendário com a gente? Olha, realmente é bastante coisa. Porque tem lançamentos, né, de musicais e peças, e também tem continuidade. Tem peças que vão continuar, como a própria Cássia, que a gente está falando, vai agora para os 10 anos, com temporada garantida em São Paulo. Mais uma. Mais uma temporada em São Paulo. Temos projetos também de teatro que voltam e ainda os novos. Então, que a gente tem realmente um ano bem cheio aí pela frente. E como é coordenar todas essas produções? Você tem uma equipe, tudo bem, sim. Mas o volume é muito grande de trabalho, é muita responsabilidade, tem que ter foco, né? Tem que ter foco. E a equipe, como você falou, é muito importante. Então, acho que assim, um dos focos é como construir uma equipe competente, que dê conta de tudo isso, mas é fundamental. Isso é uma das questões. E a outra, eu acho que é uma habilidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Porque tem gente que é super competente e talentosa. Eu tenho uma amiga que é um grande nome, conhecido no Brasil todo, e ela chega, está com um projeto, ela para tudo e faz isso aqui, entende? Eu acho que eu faria mal. Se eu fizesse só uma coisa, eu vou parar quieto, fazer só isso, eu acho que eu não ia conseguir fazer. E eu acho que uma maneira de poder trabalhar que eu acabo ficando mais confortável quando tem mais de uma, mas tem que ter disciplina, tem que ter foco. E tem uma questão também na produção cultural, que é assim, quem nunca fez uma produção cultural, fica louco, porque assim, a gente não tem exatamente um tempo para as coisas. Você tem uma ideia, você tem um amadurecimento da ideia, você passa por patrocínio, então não quer dizer que você teve uma ideia hoje, você vai produzir esse ano. Geralmente não, geralmente demora muito mais tempo. Então você tem que ter vários projetos, porque cada um vai amadurecendo o seu ponto, entende? Acontece às vezes de tudo ficar pronto mais ou menos na mesma época, aí tem que se virar. Mas é um pouco de aprender a lidar com isso. Eu tenho muitas pessoas que vêm até a mim com projetos muito interessantes e às vezes eu topo fazer junto. E aí o meu papel é assim, calma, vai chegar a hora certa, não é agora, espera, porque isso é uma percepção que a gente aprende com o tempo. Então, mas tem realmente que saber administrar muita coisa ao mesmo tempo. E no meu caso, por exemplo, assim, que eu não tenho um sócio na produtora, tenho sócio nas produções, entende? Então, cada produção eu tenho um sócio. Tem que também saber conviver com sócios diferentes, com perfis diferentes. Lidar com as pessoas, com o ser humano, né? Sim. E produção cultural geralmente tem muita gente. Agora a gente lançou há pouco tempo a Fabulosa Fábrica de Música. Esse projeto, para estrear, ele teve mais de 100 pessoas diretamente envolvidas. Nossa, um turbilhão de pessoas. Só esse projeto teve mais de 100. Aí depois que ele estreia, ele vai enxugando porque, enfim, a gente já criou muito. Agora a gente fez uma viagem para Congonhas, em Minas, e a gente foi com 32 pessoas, que é o mínimo da base dele, entende? Então, além de ser muitos projetos, são muitas pessoas. Então, realmente é tudo bem plural. Ouvindo você falar e pensando em tudo que você realiza, eu penso no potencial criativo e cultural do país, né? É subaproveitado, na sua opinião? Como estamos? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem muito ainda a desenvolver na área da cultura, do entretenimento como um todo, né? Eu acho que o Brasil é tão rico na sua cultura, riquíssimo, tanto que lá fora eu acho que valorizam mais a gente do que a gente valoriza aqui dentro. E a gente está se apercebendo um pouco disso, né, do quanto tem a expandir. Eu acho que agora, atualmente, a gente tem uma política que está privilegiando mais a arte, né, então está entendendo desse potencial, né, que as grandes potências já vêm lá de trás, né, sabendo o quanto que a cultura influencia. Ver o cinema americano, né, enfim, os países europeus, né, o quanto que eles valorizam a cultura porque eles sabem que é a cultura que representa realmente, né, o que eles existem enquanto povo, né? Então a gente aqui não tem ainda essa noção, mas acho que a gente está num caminho para que isso aconteça. E a gente está falando de geração de empregos também. Tem até alguns dados que eu quero compartilhar, dados do Observatório Itaú Cultural, que dizem que em 2022 esse setor de arte e cultura gerou 308 mil postos de trabalho, novas vagas, em comparação a 2021.
e que em 2020 existiam mais de 130 mil empresas de cultura e indústrias criativas em atividade no país. É difícil de manter esse tipo de negócio? Olha, eu acho que assim, a pandemia foi muito determinante. Muitas empresas não puderam continuar, né? Porque realmente parou. Parou, você sabe, né? Todo mundo sabe que parou. Então, quem conseguiu sobreviver, né? Eu acho que agora tem um gás, tem um fôlego grande aí pela frente. Mas ali foi um momento muito crucial e tem uma sazonalidade ainda também dos projetos culturais. Como eu falei, né? A gente nunca sabe exatamente quando ele vai para o ar ou para o público, quando a gente cria uma ideia. Então, se não souber lidar com essa sazonalidade, né? Não existe assim uma recorrência o tempo todo. Então, é mais difícil, né? A gente vendo modelos lá de fora, a gente vê que tem companhias, né? Inclusive França, por exemplo, que tem companhias que são mantidas pelo governo, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos também, por exemplo, Grupo Corpo, né? Um grupo de dança muito conhecido, por muitos anos ele tem o patrocínio da Petrobras, digamos, para manutenção. Então você já tem um calendário, já sabe o que vai fazer, o que vai criar com antecedência, mas é muito raro isso, são poucos grupos que têm. E as produtoras, então, é mais difícil, né? Porque tem uma diversidade de projetos também, entende? Mas eu acredito que a gente está caminhando para um futuro breve agora, né? De consolidar mais esse mercado. Porque o público tem visto os projetos, os produtos culturais que a gente está criando, como um todo, né? No país. A gente tem agora a lei de incentivo que realmente funciona. Eu acho que é importante falar para as pessoas assim, que existem várias leis de incentivo no Brasil, né? Para linha branca, linha de eletrodomésticos, linha de carro, por exemplo. Muitos incentivos fiscais. E nenhum deles tem uma transparência tão grande como na cultura. Cada centavo que é gasto num projeto cultural, você tem que prestar contas. Cada centavo, um parafuso. Então, acho que as pessoas precisam se informar disso e também da quantidade de empregos que gera. Então, assim, é um dinheiro que vem de incentivo fiscal, mas ele retorna, e isso tem pesquisa, né, pelo menos 5 vezes ao mercado. Aquele dinheiro que entrou na cultura, ele volta em 5 vezes. Entende? Em investimento, em geração de empregos. Pensa um show que você vá. Né? Você usa um táxi, você consome, você emprega pessoas ao redor, lá dentro. Enfim, ele é um produto da economia que gera muito emprego, ele multiplica os empregos. Antes de encerrar, você quer deixar alguma mensagem para o público? Olha, quero deixar para o público essa mensagem de consumir mais projetos culturais, vivenciar essa experiência no teatro ou numa exposição, porque às vezes a gente acha que é caro e muitas vezes não é. O próprio CCBB aqui no Rio, ele tem entrada gratuita para as exposições, então pessoas que nunca puderam vivenciar uma experiência como essa, vão ver o quanto é transformadora. Então, o meu convite é para que as pessoas vão ao teatro, vão ao cinema, consumam produtos culturais, porque isso realmente faz uma diferença na vida da pessoa. Convite feito então. Gustavo, muito obrigada pela entrevista. Imagina, eu que agradeço, Ali. Parabéns pelo programa. Até o próximo. Até o próximo. Obrigada pela companhia. Siga a gente nas redes sociais, @Câmara Rio. Tchau, tchau.